noite. Então, daremos início à nossa disciplina, né, a nossa terceira aula da disciplina de projetos integrados de prática docente 2. Eu sou a professora Rafaela Lima. E a gente, nessa aula, a proposta é que a gente possa discutir algumas coisas a mais sobre a educação infantil. Eu acho que na primeira e na segunda aula a gente deu conta de conseguir compreender o que é a educação infantil dentro dos documentos oficiais de educação, DCN, né, BNCC. Os 2 vídeos que foi proposto para que vocês assistissem sobre a BNCC, eu acho que são vídeos assim, fantásticos, que explicam de modo bem simples, com uma linguagem bem simples, mas bem profunda no sentido de conteúdo. Eu acho que é possível ter uma noção bem ampla do que né, qual é a proposta da BNCC a partir dos campos da experiência, a partir do que é proposto para a educação infantil. E aí, nesse sentido, na aula de hoje, a nossa proposição é que a gente possa, né, avançar um pouco mais e pensar o trabalho docente dentro da educação infantil. Eu vou projetar aqui os slides, que é para a gente poder facilitar esse processo de aprendizagem. Eu só queria uma confirmação se todo mundo está conseguindo me ouvir tranquilamente. Se vocês estiverem, né, por favor, dá aí um sinalzinho, pode ser um sinal de áudio. Pronto, perfeito. Alguém ligou o microfone, aí eu vou pedir, né, para desligar. Consegui ver aqui no chat se vocês estão me ouvindo. Vamos manter sempre aquele mesmo formato de que, quando eu estou falando, vocês mantenham os microfones desligados. Se tem alguma dúvida, abre o microfone, né, e fala. Mas durante a fala, para a gente não ter interferência aqui na apresentação, porque acaba gerando interferência, a gente mantém os microfones desligados. Eu vou tentar ficar atenta aqui ao chat também, para que eu possa perceber caso vocês falem alguma coisa, ok? E aí, seguindo, todo mundo está conseguindo ver a tela, gente? A apresentação? Por favor. Estão conseguindo ver a tela? A voz ainda está meio arranhada. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu olhar aqui. Regina. Vou desligar aqui o microfone de Regina. Quando você quiser falar, Regina, você ativa o microfone. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Não. Não? Então, deixa eu voltar aqui. Ah, sim, eu tirei. Verdade. E agora? Agora sim. Ok, então ótimo. Vamos lá. Então, a disciplina, né, Projetos Integrados de Prática Docente 2. E o nosso tema da aula de hoje são materiais e recursos para a educação infantil. Então, a proposta é que a gente possa discutir esses materiais e recursos na educação infantil. Enquanto professores e professoras, como é que a gente, né, consegue trabalhar de modo a dar conta, né, de compreender o processo de escolha, compreender o que são esses materiais, o que são esses recursos, para facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem. E aí, eu trago aqui para vocês os objetivos, né, da nossa aula, e aí nós temos objetivos de ensinagem e objetivos de aprendizagem. No que diz respeito aos objetivos de ensinagem, nós temos discutir os recursos de aprendizagem, então conhecer, né, essa discussão do que são, na verdade, os recursos de aprendizagem, o processo de escolha,
Apresentar possibilidades para trabalhar na educação infantil. Então, como é que eu posso trabalhar na educação infantil? Que tipo de atividade eu posso propor? Que tipo de material eu posso utilizar? Assim também como refletir sobre o uso de brincadeiras na educação infantil. Eu tenho me preocupado bastante, não sei se vocês têm observado, mas desde a primeira aula, que é para que a gente possa ressignificar o que significa, né, esse brincar na educação infantil. Porque a minha preocupação é como vocês enxergam esse processo de brincar e como vocês irão atuar na educação infantil a partir dessa compreensão do que é o brincar. E quanto aos objetivos de aprendizagem, então é que vocês conheçam as possibilidades de recursos de aprendizagem para a educação infantil e que vocês compreendam os limites e potencialidades do uso de brincadeiras na educação infantil. Dúvidas até aqui, gente? Pode mandar aí um recadinho no chat. Bom, eu sempre inicio a aula, né, com uma frase que eu acho que é um pensamentozinho para que a gente possa conduzir a nossa caminhada aqui de hoje. E aí eu trago, né, como pensamento que a didática é a arte de ensinar. Porém, toda arte necessita de conhecimento, criatividade e dedicação para se alcançar o sucesso em sua aplicação. Ou seja, para ensinar a gente precisa ter didática, mas a gente não consegue didática do nada. A gente precisa ter conhecimento do que é didática, a gente precisa ter conhecimento, né, do que é educação, a gente precisa ter conhecimento teórico mesmo, é por isso que eu falo. Nenhum fazer pedagógico se faz sem uma teoria. Então, quando a gente fala assim, eu vou utilizar jogos na sala de aula, existe uma teoria para utilizar jogos na sala de aula. Quando eu falo assim, agora eu vou utilizar atividades investigativas, há uma teoria para trabalhar com atividades investigativas. Agora eu vou trabalhar o lúdico, há uma teoria para trabalhar o lúdico. A gente não pode ir para o campo da sala de aula, que é o nosso campo de atuação, sem conhecer as teorias. Se eu decido trabalhar com música na educação infantil, eu preciso estudar sobre a utilização de música na educação infantil. Ou seja, gente, antes de fazer, realizar, pensar qualquer atividade, a gente precisa ir para o campo teórico. Eu sempre faço essa mesma comparação, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia no joelho com um médico que é especialista em pé ou que é especialista em coração. Então, imagine que você vai, né, fazer essa cirurgia e o seu problema está lá no joelho direito e o médico opera o joelho esquerdo. Então, assim, é preciso conhecer a teoria para que a gente possa desenvolver na sala de aula uma educação que tenha qualidade. E muito me assusta, por exemplo, quando eu vejo que o campo da educação é um dos campos em que as pessoas menos se atualizam. Parece que fez a graduação, né? Estudou a graduação ou fez o magistério, e sim, as coisas não se alteram. E elas precisam se alterar, é por isso que a formação continuada é muito importante. Então, essa é uma frase, né, de Francilio Dias, que fala sobre essa didática, né, e sobre esse conhecimento que a gente precisa realmente construir a partir, né, das nossas experiências e vai estudando para que a gente consiga ter sucesso. Porque, afinal, o que a gente quer enquanto profissionais é que tenhamos sucesso. Ok? E aí eu trago, então, os materiais e recursos didáticos. O que são, né, esses materiais e recursos didáticos para serem utilizados de maneira geral e especialmente na educação infantil. Dúvidas até aqui, pessoal? Então, o que são, né, materiais e recursos didáticos? Tratam-se de materiais, né, trata-se de materiais pedagógicos utilizados para o preparo e execução das aulas. O potencial do material didático está baseado na sua utilização. Então, tudo que a gente utiliza para preparar e para executar a aula, a gente costuma chamar isso de material didático. Eu trago aí, nessa imagem, tem alguns possíveis materiais didáticos. Só são esses, professora? Não, são inúmeros. Mas o livro didático, pinturas, gravuras, o próprio recurso tecnológico, o mundo, né, o meio ambiente, o mundo à nossa volta, que pode ser um ambiente, um material didático, um recurso didático.
que eu quero dizer para vocês que material didático ou recurso didático é tudo aquilo que a nossa fonte de pesquisa, tudo que a gente utiliza para preparar ou que a gente utiliza, né, para executar as nossas aulas. Só que aí no final tem um detalhe. O potencial do material didático está baseado na sua utilização. Vamos lá. Hoje, o principal recurso didático do professor, que normalmente, né, toda a escola tem, é o quê? Quem consegue me dizer qual é o principal recurso didático do professor? Quero ouvir vocês aí, ou então fala no chat. Vamos lá? Não vou ficar falando sozinha, quero ouvir vocês. E aí, qual é o principal? Rafa falou conhecimento. Quem? A fala. A sala. Quem foi que falou a sala? Que eu não... Nádia. Nádia. E aí, quem mais? Vamos lá. Livros. Mais alguém? Vou esperar mais uma pessoa se pronunciar. O quadro branco, os livros, Cria... caderno. Pronto. Ouvi, Val. O livro, caderno, quadro branco. Lápis. Pronto. Caderno, materiais reciclados. Vamos lá. Prontinho. Pode fechar aí, Val, para eu poder continuar. Val falou aí um monte, né? Eu pedi o principal, Val falou um monte. Rafa, Lene, Leide, Ione, Regina, Emily. Vocês falaram, assim, vários recursos, né? E aí, a pergunta é o principal, que, assim, toda escola tem, não falta. E aí, gente, é o livro didático. Leide falou, Ione falou, Val também falou. O livro didático é um recurso que toda escola tem. Pode não ser o livro atual, mas tem o livro didático em mãos. E muitas vezes é a única ferramenta do estudante. Regina falou assim que está sendo o uso da tecnologia. Realmente, Regina, nesse período agora, a gente, né, está utilizando as tecnologias. E aí eu vou ousar dizer, gente, esses dias eu fiz uma live para a Prefeitura de Itamarim, e aí falando sobre o currículo, que foi a nossa disciplina passada, né? Eles estão em processo, né, de recomposição do currículo. Que o uso da tecnologia, que muitas escolas, né, têm chamado de novos recursos tecnológicos, na verdade eles não são tão novos assim, né? Os recursos tecnológicos eles já existem há muito tempo, essas plataformas que a gente utiliza já existem há muito tempo, no entanto, a educação não utilizava. A educação se fazia apenas de modo presencial e não aliava os recursos tecnológicos, né, ao seu fazer pedagógico. E aí a gente encontrou um grande problema quando a gente precisou usar, porque muita gente não sabia. E é uma coisa que eu vou discutir mais na frente. Mas vamos focar aqui no livro, né, que é o principal recurso do professor e do estudante muitas vezes. Perceba, o livro é o mesmo, muitas vezes, né? Na rede municipal, sim, o livro é escolhido, né, para todas as escolas. O livro é o mesmo. Então, o que é que vai dar potencialidade a esse material? É como ele é utilizado. Então, eu posso ter o mesmo livro sendo utilizado em escolas diferentes e ter efeitos diferentes, porque o potencial, quem dá o potencial ao material não é o material em si, mas como ele é utilizado. Então, enquanto professores e professoras, nós precisamos pensar em potencializar os materiais que a gente tem. E aí, Val traz na sua fala, assim, materiais reciclados, Val traz, aí outras pessoas trazem criatividade, percebam, tudo isso, criatividade, materiais recicláveis, o próprio mundo, né, o recurso tecnológico, é o professor que vai compreender essa necessidade que ele tem de fazer o melhor uso desse material e ressignificá-lo. Então, percebam a importância de potencializar o material didático, que às vezes pode ser o simples livro, mas que a gente pode ressignificar.
Então, vamos pensar que a gente não tem muitos recursos normalmente. Desculpa, Pro, só um minutinho, desculpa interromper. É que a gente está acostumado, nesse momento de pandemia, nós temos comentado muito de que os recursos tecnológicos, a gente está dando aula online, recursos tecnológicos, mas não. A tecnologia ela já existe desde muito tempo atrás. O lápis, o livro, tudo são recursos tecnológicos. Essa tecnologia que a gente está utilizando agora é tecnologia digital, mas tudo que a gente utiliza na sala de aula é fruto também da tecnologia. Perfeito, Val. Eu não sei se eu já fiz isso na turma de vocês, não vou lembrar, mas eu acho que não, quando a gente estava presencialmente. Em que eu pego o quadro branco, né, e falo, né, sobre isso. Isso aqui é uma tecnologia. O quadro branco é uma tecnologia, porque se a gente for pensar, né, no avanço como eram, né, os primeiros quadros. Então, tudo que a gente tem, hoje a gente é imerso no mundo tecnológico, e às vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de compreender o que é tecnológico ou não. E Val fala muito bem, né? O que a gente está utilizando agora são a tecnologia digital. E essa tecnologia digital tem nos auxiliado nesse processo, né, nesse momento pandêmico. Então, a gente precisa utilizar esses recursos de modo a extrair uma maior potencialidade, né? Então, são diversos os recursos que a gente pode utilizar. E aí, nesse processo de escolha do material didático, nós não podemos nos limitar, por exemplo, ao uso de livros para o preparo e execução das aulas. Existe uma multiplicidade de ambientes que podem ser utilizados para a organização das aulas. Gente, o professor, como ele tem, né, como sua maior fonte de informação, muitas vezes, tanto o professor como o aluno, a gente tem professores que são apegados a apresentar apenas aquilo que está no livro didático. São professores que, tá aqui, eu vou dar isso. E acabam se limitando a isso, ao uso do livro didático apenas. E aí a gente precisa pensar que existe uma outra infinidade de materiais que podem ser consultados para que a gente possa, né, nos auxiliar no processo de preparo das nossas aulas. E aí eu apresento para vocês, toda aula eu tenho apresentado alguns documentos oficiais que Rafa, inclusive, falou assim, Pro, isso aí todo professor deveria ter, realmente. Né? Todo professor deveria ter uma DCN em casa, uma BNCC, todo professor deveria ter algumas normatizações, né? E alguns documentos que recomendam a educação. E a gente tem hoje uma grande aliada nossa, que é, né, a internet. Hoje, na internet, a gente consegue encontrar diversas possibilidades e ferramentas para serem utilizadas em sala de aula. E aí eu falo que a gente precisa ter muito cuidado também quando a gente acessa esses materiais, para que a gente possa fazer uma adaptação para o nosso contexto. Então, eu pesquiso sobre, gente, mas não com a intenção de copiar. Eu pesquiso para que eu possa dizer, essa ideia é bacana, essa ideia, né, pode ser utilizada. Por exemplo, esses dias, Rafa me procurou, e ela relatou na aula passada, agradecendo, né, por conta do Dia, né, Nacional da Ciência. E aí, Rafa pegou, Pro, eu queria fazer uma atividade e tal, a senhora pode me indicar? E aí eu mandei realmente para ela algumas possibilidades. E Rafa adaptou para o contexto dela, para a realidade dela, e que foi super bacana, funcionou. Então, a gente pensar isso, né? Quais são as fontes, né, que eu posso pesquisar, que eu posso consultar para construir aulas que sejam mais atrativas, para construir aulas que tenham mais significados, né, para levar uma metodologia diferente para a sala de aula. Isso, gente, não é só na educação infantil, não. E aí eu vou falar daqui a pouco, né, e aí sobre essa diversidade que a gente tem, né, porque especialmente na educação infantil, nós temos um público diverso, curioso, e na melhor fase de aprendizagem, nós já vimos isso, que essa é a melhor fase para o processo de aprendizagem. Por isso, devemos apostar em diferentes recursos. A turma da educação infantil é uma turma pilha Duracell, que não acaba mais nunca. Eles são super aula que esteja limitada, né?
no sentido, às vezes, apenas da fala do professor, apenas conversar sem atividades que realmente funcionem, a gente pode acabar fazendo com que o aluno perceba aquele momento como um momento não atrativo, e quando o aluno perde a atração, né, esse desejo pela sala de aula, por estar com os coleguinhas, né, isso acaba dificultando o processo de aprendizagem, porque o emocional e o psicológico da gente influencia no nosso processo de aprendizagem. Vocês leram aí Valon, vocês leram Vygotsky, e vocês já perceberam isso, que o emocional e o psicológico afeta o processo de aprendizagem. Por exemplo, estamos vivendo a pandemia. Eu tenho certeza que inúmeras pessoas desenvolveram problemas para estudar durante esse período. Problemas de concentração, problemas de escrita, ficar pensando, né? A gente chama, né? A pessoa fica bitolado. Eu tive vários dias assim. Semana passada mesmo eu fui improdutiva. Improdutiva, eu não conseguia. Eu só conseguia participar das reuniões porque eu era obrigada. Mas de produção eu não conseguia. Porque alguma coisa no meu psicológico foi afetado, no meu emocional, e estava me impedindo de estudar, por exemplo. Então, a gente precisa pensar que a gente precisa buscar formas de atrair esse estudante, especialmente na educação infantil. E a gente tem, a criança nesse período gosta, né, de estar com as outras, de dialogar, e é um diálogo que, por mais que não seja um diálogo que tenha, né, uma coerência verbal, mas a gente consegue perceber a interação, e essa interação é importante para se desenvolver. Às vezes é a criança que só mora ela e os pais, ou ela e os responsáveis, e que em casa não tem, por exemplo, tanto diálogo. E quando chega na escola, é aquele momento de falar, aquele momento de conversar, aquele momento de brincar, né? E é um brincar aprendendo. Então, a gente precisa realmente resgatar isso, e para fazer isso, a gente precisa fazer uma escolha de um bom material didático, de um bom recurso didático. Então, o que é que eu vou levar para esse meu estudante, para que ele, né, se sinta atraído? E o detalhe é que na educação infantil também, eles são imediatos. Tudo maravilhoso, daqui a 10 minutos eles não querem saber mais. Um trabalho dobrado, porque a gente sabe. Oi, gente, estão me ouvindo aqui, não estão? Caiu aqui do meu celular. Vou só reapresentar aqui. Então, são estudantes, né, que perdem o interesse rapidamente. E a gente precisa realmente estar atento a essa perda de interesse desse estudante. Vou projetar os slides aqui novamente. Pro. Rafa. Então, eles perdem o interesse muito rápido e a gente precisa realmente estar atento a isso para que isso não se torne chato, cansativo, e esses estudantes eles não consigam avançar nesse sentido. Então, o professor de educação infantil, ele se encontra realmente nesse dilema, em tornar a atividade atrativa e manter esses estudantes por um maior período de tempo, né, realizando a atividade. Então, continuando aqui, aí eu trago essa imagem para que a gente possa refletir, né, sobre o estudante de antigamente e o estudante atual. É importante a gente fazer essa reflexão. Porque, por exemplo, o estudante de antigamente percebe a imagem. Mamãe, estou indo para o futebol. Atualmente, o estudante fala assim, mamãe, eu já estou no futebol, né? Por que ele já está no futebol? Porque ele, agora, antes ele saía para brincar lá fora. E agora o futebol está dentro
de casa, dentro de casa. Então, gente. Hello. Prozinha, tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo ou meu fone tá com defeito? O que é que tá acontecendo? Alguém me ajude aí, que eu quero falar com a Pro. Eu estou ouvindo, Rafa. A Pro que não está ouvindo. Ela não tá ouvindo a gente. Será? O que será que aconteceu? De hoje que eu tô aqui, Pro. Sim. Ela não tá te ouvindo. Até Hello! Ela tá parecendo uma. Como é que chama aquela pessoa que fala sem parar? Tagarela. A mulher de Aderbal. Cadê? Ela travou também, não foi? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo, Rafa. Eu acho que eu tô ouvindo. Agora ela está ouvindo. Verdade. Agora sim. Pro. Prozinha. Tá me ouvindo? Oi, Rafa. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Pronto. É porque eu tô com medo de falar e não tá ouvindo na hora. Estou. Pronto. Deixa eu dar um exemplo que você tá falando aí sobre o psicológico da criança, né? Que às vezes ela fica Vocês estão desinteressada. conseguindo me ouvir? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô conseguindo ouvir. Eu também estou conseguindo ouvir vocês. Agora eu acho que seu áudio melhorou, porque a gente estava tentando falar, quer dizer, eu estava tentando falar e você estava demorando para ouvir. Ah, sim. Agora melhorou. Deixa eu contar um exemplo do que a gente estava falando agora, né? Que estava falando sobre o interesse da criança, né? Que eu tenho sentido agora nessa pandemia. Eu quando tá ouvindo, Pro? Tô. É porque eu não tô te vendo, aí eu não sei se você tá ouvindo. Eu iniciei, quando começou essa pandemia, né? Eu retornei às aulas do reforço com um aluno por hora. Então, eu achei assim, inclusive falei para os pais, olha, é o momento do aprendizagem da criança que tem dificuldade, né? Tá aproveitando esse momento que não tá tendo aula na escola para poder eu puxar da criança o que ela tem mais dificuldade. E aí eu fui produzindo, a primeira semana foi bem, a segunda semana já começou. A criança não demonstrava que não estava aprendendo, né? Para mim, a criança estava aprendendo, só que aí os pais vieram me procurar, dizendo que a criança não tá sendo produtiva, né? Que não tá vindo desenvolvimento na criança. A gente parou para sentar, para analisar o que é que está acontecendo, e a gente descobriu que a criança não estava, todas, né, na verdade, não estava sendo produtiva, porque ela vinha sozinha, e eu ficava, claro que uma pessoa, eu dando aula para uma pessoa, diferente de você dar para duas, três, né, porque a atenção vai ser direcionada para três pessoas, e para uma é só aquela pessoa, então eu puxava muito da criança. E aí o que é que acontecia? A criança não desenvolvia, pelo fato de eu estar puxando muito da criança, de eu estar estimulando muito a criança não desenvolvia. Agora, quando a gente retornou do recesso,
que eu consegui colocar duas crianças, né, no mesmo ambiente, mas bem separadas, mas elas estão se desenvolvendo bem mais, porque elas estão conversando, né, eu consigo fazer, tem atividade que eu consigo fazer em dupla, e os pais, poxa, me agradeceu, Rafa, era isso mesmo, só estava faltando isso, né, elas não estavam conseguindo se desenvolver, porque elas estavam se sentindo sozinhas, se sentindo, como é que eu posso dizer, quando eu forçava demais as crianças do estudo, sendo que é uma criança, né, então, quando tem duas, eu consigo ministrar, fazer uma brincadeira, fazer uma didática, né, para poder as crianças interagir. Aí sempre tem aquele momento de descontração, de conversinha, né? Então as crianças já estão sim, elas não estavam com vontade de vir para a banca, porque era uma criança só. Agora não. Agora as mães ficam me ligando, eu fico enlouquecida. Meu Deus, quando eu fiz atividade de ciências, essas crianças só faltaram enlouquecer. Não, eu quero ir para a banca. Mas sexta-feira não tem banca, sexta-feira eu estudo da Pro. E eles queriam, porque queriam fazer a aula do reforço, né? Tá o tempo todo aqui na banca. Então, eu percebi isso, né? A interação da criança, que é importante com outras pessoas, né? Era isso, Prozinha. Obrigada. Perfeita, Rafa, essa fala, né? Que a gente percebe realmente, né? São relatos, estão conseguindo me ouvir, gente? São relatos que possa perceber que essa interação nesse processo de ensino-aprendizagem é fundamental. Deixar a criança isolada, fazer atividades individuais, talvez não fortaleça, né, tanto a aprendizagem da criança, diferentemente. Vocês estão me ouvindo? Dá um hello aí. Dá um hello aí. O que é que acontece? Qual é o problema, gente, que eu acabo tendo aqui em relação... O que é que acontece? Qual é o problema, gente, que eu acabo tendo? A minha voz. É porque eu fico tentando, eu utilizo tanto o celular quanto o notebook para poder ver vocês e conseguir projetar os slides, que é para poder acompanhar o chat e tal. E quando eu faço isso, eu tenho que utilizar, né? Eu fico em duas telas. E isso acaba atrapalhando na conexão. Então, eu estou com utilizando, né, dois equipamentos para poder transmitir a aula. Então, isso acaba atrapalhando na minha conexão aqui. Então, eu tento, utilizar os dados, mas às vezes cai, que é no celular, e no notebook eu utilizo a Wi-Fi. E aí, isso às vezes acaba atrapalhando. Mas me informe aí se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Se estiverem me ouvindo direitinho, tranquilo. Então, eu vou fazer a projeção aqui dos slides. Um segundo, viu? Que eu estou projetando aqui. Pronto, então essa imagem, ela traz uma reflexão, né, sobre o aluno de antigamente e o aluno atual. É importante a gente fazer essa... É importante a gente fazer essa reflexão porque é o seguinte, o aluno de antigamente é diferente do aluno de hoje. Se esse aluno é diferente, no sentido de que antigamente a gente tinha, né, o aluno que ficava na passividade,
o aluno, mas também o aluno que tinha uma interação com outras pessoas, o aluno que era, né, de ficar na rua, de brincar, de interagir. Hoje a gente tem um aluno que ele interage com os recursos digitais. Então, o que acontece? O estudante, ele já, como é que eu posso dizer? Ele já chega na escola sabendo lidar com os recursos tecnológicos. Às vezes, muito mais que o professor. Então, a gente precisa pensar em como atrair esse estudante que já interage de alguma forma, utilizando esse recurso tecnológico. Como é que eu consigo, né, fazer esse processo de chamar esse aluno para participar? Porque agora o aluno é outro. Nós temos agora o aluno que interage, né, que utiliza os recursos tecnológicos para essa interação, que já está imerso em um mundo digital. Então, não é um aluno que chega, né, o aluno ele já não chega cru na escola, mas o aluno de hoje, ele já chega carregado de informação. É o vídeo que assiste, né? É o vídeo que assiste, é o próprio, né, processo de estar acessando o YouTube, porque você pega uma criança de 2, 3 anos hoje e consegue acessar a internet, coloca o vídeo que quer. Então, vamos lá. Como é que a gente, então, trabalha com esse estudante? É um desafio. É um desafio porque o aluno de hoje não é mais o aluno, né, igual o aluno de antigamente, chegava um pouco mais cru na escola. E isso, gente, independe, né, do ambiente que ele esteja. Porque hoje a gente sabe, né, que a grande maioria dos estudantes do campo, inclusive, também tem acesso à internet. E estão também envoltos nesse processo de saber as coisas. Eles questionam muito mais, porque eles já visualizam algumas coisas. Esses dias minha sobrinha me perguntou assim, tia, como é que a internet chega? Por onde é que a internet vem? Então, assim, eu pensar, antigamente, uma criança fazer esse tipo de pergunta, eu não faria, né? De onde é? Mas como é que a internet vem? Porque a gente precisa conectar aqui, se eu não vejo, eu não toco. E aí a gente se vê, né, nesse desafio de tentar justificar tudo isso, de tentar explicar. Então, tenha certeza que essa aluna, quando chega na escola, ela chega diferente. Então, a gente precisa pensar maneiras de fazer essa, né, de atrair esse estudante para o ambiente de aprendizagem. Eu imagino que vocês, quem é pai e mãe, né, deve talvez aí estar pensando em uma série de perguntas que já teve que responder para o filho, para a filha. É uma série de perguntas que a gente precisa, às vezes, responder justamente porque esse estudante chega para a gente questionando, né? Esse filho chega para a gente questionando e a gente precisa dar conta de responder tudo isso. Então, é essa dualidade, né? Nesse processo. E aí, eu trago para vocês, né? Quais são os principais desafios, então, ao escolher os materiais para a educação infantil? Então, quais são os desafios que a gente acaba tendo nesse processo de escolha desses materiais? E esses materiais, ao serem, né, escolhidos, precisam dar conta de atender às necessidades específicas daquele público. Então, por exemplo, o uso, né, da tecnologia, que é normalmente utilizada, né? Normalmente não, que agora a gente tem utilizado com mais frequência. E que tecnologia é essa? É preciso pensar também, né? Que tecnologia é essa? Que a gente está utilizando na sala de aula. E aí, como o Val bem pontuou, né? Que a tecnologia, ela não é apenas o recurso tecnológico digital. Nós temos uma série de outros recursos que também são utilizados em sala de aula e que são recursos tecnológicos. Então, a gente precisa pensar na tecnologia que a gente leva para esse estudante. E aí, eu preciso fazer uma reflexão quando eu falo sobre isso, e aí mais na frente, de cada tópicozinho desse, para que a gente possa, enquanto futuros professores,
professores pensar, né? Para que vocês possam fazer essa reflexão. Vamos pensar, né? Que tecnologia eu tenho acesso, que tecnologia eu domino. E aí, para além disso, nós temos as tendências do mundo infantil. A gente precisa estar antenado a isso. A produção criativa, o material ele precisa ser adaptável, ele precisa ser um material interativo e ele precisa ser um material também que estimule a leitura. Então, eu vou trazer aqui para vocês o primeiro tópico, que é o uso de tecnologia. E aí eu apresento que a tecnologia ela faz parte, né, do nosso contexto. As crianças elas já nascem na era tecnológica e por isso elas possuem mais facilidade com esse recurso. Foi o que eu disse. A criança já nasce dentro, imersa nesse mundo tecnológico e elas, lógico, por nascer nessa era, elas têm muito mais facilidade, diferentemente da gente que nasceu, né? Em outras épocas em que o acesso tecnológico não era tão fácil. E aí, gente, eu preciso problematizar isso, que enquanto, como professores e professoras, nós precisamos dominar esses recursos tecnológicos. E aí eu vou trazer uma questão que é o seguinte: dominar os recursos tecnológicos não é simplesmente o domínio do WhatsApp, o domínio do Facebook, o domínio do Instagram. São, né, os recursos, os diferentes recursos tecnológicos. Então, eu sempre questiono sobre isso. O que é que você sabe, professor? O que é que você sabe, futuro professor? De domínio com esses recursos tecnológicos digitais, que a gente chama, né, de recursos, ou de tecnologia digital da informação e comunicação. Então, o que é que você sabe? Porque você chega na sala de aula, é o estudante que já domina, é o estudante que já sabe. Então, às vezes, a gente tem professores, por exemplo, que sequer sabem abrir o YouTube para poder colocar um vídeo. Fazer a pesquisa desse vídeo, baixar, por exemplo, um vídeo do YouTube. Então, a gente precisa dominar esses recursos tecnológicos, porque senão, às vezes, deixa de ser atrativo. Então, a gente precisa, né, se policiar em relação a isso para que a gente consiga dominar essas técnicas. Ok? Preciso de um retorno de vocês aí, porque como eu não estava vendo, eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Ok. Peraí, eu vi que alguém abriu o microfone aqui, só que eu estava sem som. Fala aí de novo. Estamos ouvindo. Pronto, perfeito. Só para eu poder ter uma noção. Viu? Vou voltar aqui. Vou fazer a projeção aqui. Vamos lá. Para que os professores, né, compreendam a necessidade de inserir esses recursos tecnológicos na educação. A gente, aí, Val, para que nós temos diversos. Nós temos diversos, sim, Val, mas esse daqui agora eu estou me referindo aos recursos digitais, que eles estão aí, gente, e a gente precisa utilizar. A gente precisa utilizar porque a escola, ela não pode, né, ser pautada ainda no período tradicional. A gente precisa realmente se reformular. Tem uma colega minha que usa uma frase, eu não sei exatamente, né, se é assim, mas ela fala, nós temos, né, nós estamos em uma escola do século XXI. Nós estamos no século XXI
com uma escola do século XX e com professores do século XIX. Porque a gente não tem, né, se atualizado. E os nossos alunos, eles estão no século XXII. Porque a gente, né, ainda não dá conta especialmente sobre esses recursos tecnológicos. Então, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e que eu a minha prova foi ter que enviar um e-mail com uma imagem, e sendo que essa imagem não poderia ir como anexo, a imagem tinha que ir no corpo do e-mail. Foi a prova que eu tive que fazer. Então, se eu não dominasse os recursos tecnológicos, eu já estaria fora. Então, percebam, a gente precisa, né, ter esse cuidado, essa atenção, em relação ao uso desses recursos tecnológicos, para que a gente consiga dar conta, né, de atender de modo mais eficaz. Depois, a gente precisa acompanhar as tendências do mundo infantil. É preciso se manter atualizado sobre quais as tendências do mundo infantil, quais desenhos, quais são as músicas preferidas pelas crianças. Então, e isso muda muito rápido. E a gente, quanto professor de educação infantil, a gente precisa realmente dar conta de se envolver nesse mundo infantil para perceber quais são as tendências. Normalmente, como fala, o professor, né, a professora que é pai ou mãe de crianças tem essa facilidade, né, de perceber, de saber quais são essas tendências. Mas o professor que não é pai nem mãe precisa realmente, né, estar tentando se envolver para poder conhecer quais são essas tendências nesse período, né? Porque isso muda também muito rápido. E essa mudança rápida, às vezes, faz com que a gente não consiga acompanhar. Mas, quando a gente se debruça, que a gente, né, se compromete a trabalhar com a educação infantil, a gente, enquanto profissional, precisa ter a ciência, né, precisa ter a noção de que, enquanto professora daquele público, eu preciso dar conta de atender essas demandas. E dar conta de atender essas demandas significa também conhecer as tendências desse mundo, né, desse universo, para poder levar esse universo para dentro da sala de aula. Ah, mas por que eu preciso levar esse universo para a sala de aula? Porque é isso que chama a atenção do estudante da educação infantil. É o mundo que ele está envolvido, é o desenho que ele está envolvido, é a música que eles estão aprendendo. Eu posso ressignificar essa música. Então, a gente precisa levar esse universo para dentro da sala de aula. Produção criativa. Então, a produção criativa diz respeito, gente, ao momento que a gente tem, nesse período da educação infantil, normalmente é nessa etapa que as crianças possam dificuldade de concentração, por isso é preciso buscar estratégia que chame a atenção da criança. Cada tempo de aula precisa ser muito bem planejado. Então, é uma etapa em que as crianças elas são propensas, né, propensas a aprender, elas são criativas, no entanto, elas têm dificuldade de concentração. Por que tem dificuldade de concentração? Porque qualquer coisa chama atenção. Então, o professor ele precisa, né, pensar em buscar estratégias que chamem a atenção dessa criança. Chamar a atenção dessa criança para que ela, né, se comprometa com aquele processo de aprendizagem. Então, para isso, a minha aula precisa ser pensada de modo estratégico, então, de modo criativo, de modo, né, a chamar esse universo. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com contação de história, talvez seja mais viável eu fazer essa contação de história utilizando um fantoche, porque não é só a criança ouvindo, agora é a criança ouvindo e vendo. E o fantoche vai acabar prendendo a atenção dessa criança. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com pintura, então que eu não deixe cada criança isolada fazendo o seu desenho. Pega um papel metro, né, espalha no chão dessa escola, e aí coloca todo mundo para pintar e desenhar junto, porque aí a gente vai ter também um processo interativo. Então, perceba, eu preciso criar estratégias para que chame a atenção dessa criança e que ela queira participar. E por isso, cada tempo de aula precisa ser muito bem planejado. Por que prova precisa ser muito bem planejado? Lógico que toda aula precisa ser muito bem planejada. Mas, na educação infantil, como o nosso público, ele é um público que
a concentração, né, acaba sendo menor por conta de estar numa fase infantil. A gente precisa pensar cada tempo de aula de modo muito criativo, muito bem planejado, porque aquilo às vezes perde a graça em questão de minutos. Então, se perde a graça em questão de minutos, a gente precisa pensar, né, em como a gente faz para chamar a atenção em vários momentos, né? Então, isso precisa ser muito bem planejado. Então, a gente precisa pensar nisso. Além disso, é preciso ser adaptável. O material, ele precisa, né, quando a gente pensa nos recursos que nós devemos utilizar, a gente precisa dar conta de que o material, ele precisa ser adaptável, né, de acordo com o contexto. Precisamos garantir que as crianças aprendam não apenas de maneira correta, mas no momento mais oportuno. Conforme o professor percebe o grau de desenvolvimento da turma, ele precisa ter a liberdade de adaptar e readaptar seu plano de ensino. Então, vamos lá. E isso vale também quando a gente pesquisa materiais na internet. Se a gente pesquisa materiais na internet, a gente precisa dar conta de entender que aquele material foi pensado para um determinado público, que não é o nosso. Então, nesse sentido, eu não posso simplesmente copiar e colar e achar que vai dar certo. Eu preciso fazer as adaptações. Essas adaptações, gente, são fundamentais para o melhor desenvolvimento, né, do estudante. E a gente precisa garantir que essa criança aprenda, mas não é só aprender da maneira correta, mas ela precisa aprender no tempo certo, no fundamental, inclusive até no decorrer da atividade. Comecei a atividade, estou percebendo lá que não está fluindo do jeito que eu planejei. Então, eu tenho que, né, pensar em como é que eu Então, a gente precisa, né, pensar nessas diferentes metodologias que podem ser utilizadas, né, precisa ser um material interativo. Então, a gente precisa lembrar, né, que né, a iPro
Gente, vocês não estão me ouvindo nada, não? 000 me ouvindo? Ah, sim, agora eu entendi. Vocês pararam de me ouvir quando? Um segundo só, que eu não estou ouvindo vocês não, que eu estou sem fone. Vocês pararam. Alguém me fala aí quando parou de ouvir, alguém abre o microfone e me fala? Mas lembra qual foi o slide? Quem pode aí me dizer, gente? Tem 2 minutos, mas qual foi o slide? Só para eu poder voltar aqui. Para eu poder voltar para o slide. Estava falando de quê? Bota aí o slide próprio da gente ver, que eu não lembro não qual foi o slide que tava. Só olhando para Peraí ver. que eu coloco. Peraí que eu coloco. Deixa eu só observar uma coisa aqui. Vou passar aqui. Material adaptável, pronto, obrigada. Aqui. Aqui, não foi isso, gente? Então, como eu estava falando, o material ele precisa ser adaptado de acordo com o contexto. Então, quando a gente pega o material, por exemplo, da internet, a gente precisa ter a compreensão de que esse material ele não pode ser simplesmente copiado e colado. Ele precisa ser ressignificado. Ele precisa ser inserido, né, dentro daquele contexto do estudante. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente faz isso, quando a gente copia e cola esse material da internet, porque assim, tem muita coisa boa, tem muita coisa que pode ser utilizado, mas a gente precisa fazer essa adaptação. Essa adaptação também precisa ser pensada não apenas em relação ao material didático, mas também ao material didático que a gente pegou na internet, mas também o material didático que a gente já está executando ali na sala de aula, né? Por exemplo, a gente levou uma atividade para a sala de aula e chegou lá na hora e a gente viu que não está fluindo daquele jeito, né? Que não está funcionando. Então, a gente também precisa fazer essa adaptação. Então, o professor ele não pode se limitar a não fazer essa adaptação. Ele precisa realizar essas adaptações para o contexto, né, desses estudantes, ok? E aí, eu falei sobre o material, ele precisa ser interativo também. Então, nesse processo de ser interativo, porque a interação ela deve fazer parte do contexto dos estudantes na educação infantil. Dessa forma, torna-se necessário apresentar possibilidades de aula, né, de aula que permita a interação entre os estudantes. E aí foi bem naquela linha do que Rafa falou. Quando ela estava trabalhando de modo individual, ela percebeu que não estava fluindo tão bem. Justamente porque nesse período os estudantes, eles gostam de estar com os outros, né, para poder realizar as atividades. É nessa troca de saberes, né, o estudante às vezes copia o jeito que o coleguinha faz, e aí ele percebe que é mais fácil fazer daquele jeito. Então, essa troca, essa interação é fundamental nesse processo, né, nesse período da educação infantil. A gente não pode se furtar disso, de fazer com que as crianças elas interajam. Então, essa interação é necessária, priorizar esse tipo de atividade, porque muitas vezes a criança ela fica sozinha em casa, não tem interação com outras crianças, pode até ter com adultos, mas não tem com outras crianças, e isso às vezes, né, dificulta. Por exemplo, Davi, né, eu sempre trago o exemplo lá de Davi. Davi, minha irmã só tem ele de filho, e a maior interação de Davi são com pessoas adultas. No entanto, quando o Davi vai para a casa da avó paterna, lá tem outras crianças.
E aí, Davi, ele aprende um outro universo lá, a partir da brincadeira com as outras crianças. Então, perceba, quando Davi, né, está com a gente, que é uma interação com adultos, ele está envolvido em um universo. Quando ele vai, né, para uma interação com outras crianças, é um outro universo, é uma outra linguagem, que ele aprende, às vezes, muito mais. Então, isso é fundamental, esse processo de interagir com seus pares, com outras crianças da mesma idade, e isso é fundamental para o processo de aprendizagem. Então, na hora de pensar o material didático, na hora de pensar o recurso didático, o professor precisa priorizar atividades que trabalhem a interação entre as crianças. Além disso, a gente precisa fazer o estímulo à leitura. Esse estímulo à leitura, apesar dessas crianças ainda não estarem, né, alfabetizadas, é importante que a gente já na primeira infância realize esse estímulo ao hábito da leitura. A gente tem hoje o Brasil, que é um país que pouco lê, e às vezes esse pouco lê está associado ao fato de não ser trabalhado isso durante a educação. Estimular essa leitura, a leitura para o estudante. Mas eles ainda não leem. Sim, mas o professor pode ler para os estudantes. Então, isso pode ser por meio da contação de histórias, poemas, música, né? Então, tudo isso pode ser objeto para estimular o estudante à leitura. Mas eu acabei de falar que na educação infantil, normalmente, esses estudantes têm dificuldade de concentração. E eles têm dificuldade de concentração. Como é que eu vou? O professor começa a ler, e o aluno ali já não está mais ouvindo nada. É por isso que na hora de pensar, né, em levar esse tipo de recurso para a sala de aula, a gente precisa pensar no nosso público. Então, talvez eu possa fazer a contação de história não fazendo a leitura do livro, mas fazendo uma encenação. Eu posso fazer, né, o professor que sabe tocar, a professora que sabe tocar, né, toca o violão. Ou então pode ser cantando uma música por meio de fantoche, né? Faz a contação de história utilizando fantoche. Isso prende a atenção da criança. Então, às vezes, é uma coisa assim, muito básica para você conseguir chamar a atenção da criança. Então, isso existem diversas formas. Coloca a criança para contar história. Então, pede para ele, né? Alguma coisa que já aconteceu na vida. Claro, gente. É com toda a idade que você vai conseguir fazer isso? Lógico que não, mas com os maiores, né? E aí eu estou pensando aqui, que eu estou trabalhando na educação infantil de 0, né, a 5 anos. Então, se eu trabalhando de 0 a 5 anos, com 2 anos e meio, 3, 4 anos, a criança ela já começa, né, a contar algumas histórias. Eu falo isso pelo meu laboratório vivo, né? Davi já consegue contar algumas histórias. Então, esses dias mesmo eu estava lá em casa, e aí eu desci, né? Falei que ia na roça, aí ele pegou e eu vou também, né? Eu vou também. E aí ele falou assim, na roça de Cosme Lima não, lá tem cobra. Porque já tem uns 15 a 20 dias que ele foi na roça de Cosme Lima, é meu pai, né? Ele não chama de vovô, só quando ele quer. Não está me ouvindo? Quem mais não está me ouvindo, gente? Alguém mais não está me ouvindo? Então, Ione, pode ser algum problema aí no seu aparelho, porque já que tem outras pessoas ouvindo, tente sair aí e entrar de novo para ver se retorna, ok? Então, Davi contou essa história, perceba, foi uma história que ele já contou. Ele não contou com os mínimos detalhes, mas ele contou, ele lembrou. Então, significa, né, que também ele já está conseguindo contar a história. Alguém abriu o microfone aí? Eu estou ouvindo, Ione. Fale aí, Ione, para ver se eu consigo ouvir. Então, a gente precisa estimular essa leitura.
Para além disso, aí eu trago a importância do brincar na educação infantil. Por que é importante brincar na educação infantil? Que é o nosso tópico 2. Então, a gente precisa entender que é o seguinte, que é durante a infância, né, que ocorrem interações entre o mundo e o meio em que a criança vive, ocorrendo uma aprendizagem significativa. A infância é conhecida como a etapa das brincadeiras, do lúdico, logo se pensa no brincar. É nessa etapa que a criança aprende brincando. E aí a gente precisa, então, ressignificar esse brincar. Então, ela aprende brincando. Mas para ela aprender brincando, o professor ele precisa direcionar essa aprendizagem. Não é simplesmente colocar para brincar lá e deixar que a criança vai aprender. Não. O professor precisa direcionar essa aprendizagem a partir da brincadeira. Então, o brincar auxilia na aprendizagem, fazendo com que as crianças criem conceitos, ideias, em que possam construir, explorar e reinventar os saberes. Vou trazer mais uma vez, né, o exemplo lá de Davi. Eu coloquei um papel médico na parede e passei a desenhar com Davi nessa parede, né, nesse papel médico. E aí Davi entendeu que o limite de desenho dele era dentro do papel médico, ele não podia ultrapassar para a parede. Isso ele já está aprendendo. Porque quando eu expliquei para ele, a gente pode desenhar aqui e tal, vamos começar a desenhar. Quando ele ia, que ele quase ultrapassava, ele já voltava. Porque ele sabia que o limite dele era naquele papel métrico. Claro, às vezes acaba ultrapassando sem querer, mas ele já tinha uma concepção de que o lugar dele desenhar era ali. Então, é uma forma, né? Ele está aprendendo. Outra coisa, eu fazia desenho de várias coisas, né? Carro, flor, mesa, e aí eu ia falando as coisas, né? O que eu estava desenhando. Ele ia e tentava desenhar também. E depois, quando eu perguntava, mesmo que de modo salteado, ele sabia o que era cada coisa. Então, de alguma forma, ele já está, né, aprendendo. Então, percebam, gente, era um momento de brincar para ele aquilo ali. E ele estava aprendendo, assim como as cores ele foi aprendendo assim. Então, vamos pintar o carro de vermelho. Davi ia lá e pegava o lápis de vermelho. Então, assim, hoje ele já sabe todas as cores. Davi tem 2 anos e pouco, né? Ele já sabe todas as cores. Ele já consegue se desenvolver por conta, talvez, né? Desse processo de brincar, mas brincar com significado. Brincar aprendendo, né? E aprender brincando. Então, o brincar, ele auxilia na aprendizagem, fazendo com que as crianças criem conceitos, ideias, né? E que possam construir, explorar e reinventar os saberes. Então, a gente precisa fazer isso. Nesse processo do brincar, a gente precisa ensinar para essas crianças, e isso dentro da escola. Eu vou levantar, daqui a pouco, eu vou levantar uma questão para vocês pensarem, né? Nesse ato de brincar. Então, brincar é algo natural. No ato de brincar, a criança estabelece vínculos entre as características do papel assumido, né? Suas concepções e as relações que possuem com outros papéis. Ou seja, no lúdico, a criança transforma os conhecimentos que já possui anteriormente em conhecimentos gerais com as quais brinca. Então, brincar já é natural. Às vezes a criança fica brincando até sozinha, brincando ali com o carrinho e tal. Já é natural. O que a gente precisa, então, agora é potencializar essa brincadeira para que gere a aprendizagem. O brincar também desenvolve a autonomia no processo de escolha da brincadeira, do parceiro, do personagem. Então, tem um momento, por exemplo, para a criança escolher o que quer brincar. Então, claro, a gente nem sempre vai conseguir entrar num consenso, né? Mas a gente pode escolher, né? Dar autonomia para essa criança escolher sobre qual brincadeira ela quer, né? Dê 2 opções para que elas escolham o que elas querem. Isso faz com que desenvolva autonomia naquela criança. Então, a gente precisa, nesse processo, ressignificar o ato de brincar. Então, os cuidados que a gente precisa ter, né, quando a gente utiliza a brincadeira na sala de aula. Primeiro é não estimular a competição. Por que para não estimular a competição? Quando a gente estimula a competição, muitas vezes a gente faz com que as crianças, né, tenham um olhar sobre as outras de melhor ou pior, de quem é bom e quem é ruim. Então, a proposta não é que a gente estimule a competição. A competição ela é importante quando é uma competição saudável, né, com pessoas maduras, adultas e tal.
No entanto, com crianças, se a gente faz isso, a gente vai estar criando nessas crianças, né, o hábito de sempre, por exemplo, ter uma premiação quando faz alguma coisa correta, né? Se participa, você é premiado, não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança, né, se desenvolva integralmente. E o ato de competir, claro, a vida exige que seja competitivo, exige. No entanto, né, na educação infantil, a gente precisa que seja uma brincadeira mais harmônica, uma brincadeira mais saudável. Porque isso pode gerar, inclusive, outros problemas quando a gente estimula esse processo competitivo. A gente precisa observar os comportamentos e valores morais, né? Que durante essas brincadeiras, quais são os comportamentos dessas crianças, para ver se a gente não está estimulando, por exemplo, a agressividade, né? Os valores morais, os xingamentos, né? Para ver se a criança, né? Por exemplo, quando não conseguiu, ou quando não está satisfeito com o tipo de brincadeira, e tem alguns comportamentos que são antiéticos, e aí a gente precisa realmente corrigir. Os conflitos emocionais, existem atividades, né, que podem fazer com que as crianças desenvolvam alguns conflitos, medo, pode gerar medo, e outras coisas. E a gente precisa cultivar a imaginação e não restringir. Então, coloca essa criança para imaginar, né? Então, eu posso, tem uma colega minha que ela sempre faz com a filha dela, que pede é tipo uma meditação, mas não é uma meditação. Mas fecha o olho e imagina que você esteja numa praia e que agora você está aprendendo a nadar. Então, faz essa criança começar a criar a imaginação, né? Você pode ir contando a história e pedir para que essa criança vá vendo a história, né? Imaginando a história, né? De olhos fechados, por exemplo. Não restringir essa criança. Busque, né? Cultivar essa imaginação, essa criatividade, sem restringir, né? Faça com que ela participe das atividades, mas a gente precisa também ter o cuidado durante todo esse processo. A gente não pode simplesmente... Como não estimular a competição? Rafa, eu posso te falar aqui de milhões de coisas que você pode trabalhar com os jogos e brincadeiras sem estimular a competição. Por exemplo, não premiar. Não premiar, às vezes, é uma forma, né, de não estimular a competição. Mas se eu não vou premiar, eu vou... como é que eu vou fazer com que essas crianças queiram participar da brincadeira e da atividade? É realmente na conversa. Dizer que é importante a participação. Eu posso fazer atividades, por exemplo, eu posso trabalhar... ou então premiar todo mundo. Não premiar apenas o grupo vencedor, mas no final... todo mundo ganha o prêmio, e na hora de ganhar o prêmio todo mundo, você explica porque todo mundo está ganhando o prêmio. Então, pode ser uma possibilidade. E apresenta que o jogo, né, tem a intenção, a brincadeira tem a intenção de perceber a aprendizagem, de estimular a aprendizagem, e não de dizer quem é melhor ou pior. Agora, aí que eu disse, isso para a criança da educação infantil. Quando você está trabalhando com um público mais adulto, né, crianças, sei lá, eu acho que até o 6º ano, eu acho que não dá, né? Até o 5º, 6º ano não dá para trabalhar de modo competitivo. A gente precisa pensar realmente no respeito, a gente precisa pensar realmente na relação e não na competição. Então, porque se a gente estimula essa competição, isso faz com que a criança passe apenas a querer fazer atividade se for para ganhar alguma coisa. No momento que você falar que não é para ganhar nada, ele não quer participar. Então, por isso que a gente precisa, né? Talvez seja uma forma de fazer atividade sem nenhuma bonificação extra, a não ser o processo de aprendizagem. Ou então, no final, todo mundo ser premiado. E dizer, inclusive, porque todo mundo está sendo premiado. Então, mas eu posso trazer um tópico só sobre não estimular a competição. Como não estimular a competição, eu posso colocar como material... vou colocar como material na sala de aula, né? Possibilidades, né, para não estimular a competição. Porque a gente tem visto isso muito, 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 muito. Porque, às vezes, o professor fala assim, quando eu estimulo a competição, eu estou fazendo com que esse aluno, ele vai, ele corre, ele busca, ele vai atrás para poder, né, para poder conseguir dar conta e aprender. Mas ele está indo por interesse na aprendizagem ou para mostrar que ele é melhor que o outro? Porque se for para mostrar que ele é melhor que o outro, talvez ele nem aprenda. Ele só simplesmente se dedique para poder mostrar que é melhor. Então, a gente tem que lembrar que o objetivo do brincar, o objetivo do jogo não é a competição, mas o processo de aprendizagem.
ok? Aí eu trago para vocês, né, o uso de brincadeiras na educação infantil. E aí eu apresento algumas possibilidades. A gente tem as brincadeiras tradicionais, essas brincadeiras tradicionais, né, que são, né, brincadeiras tradicionais. Aquelas brincadeiras de roda, a gente tem, né, aquelas pega-vareta, nós temos todas aquelas brincadeiras que são, assim, brincadeiras que não surgiram agora, mas que a gente brinca já desde criancinha. A cantiga de roda, aí a gente tem a contação de história como uma forma de brincadeira, a gente tem os jogos de exercício de sensorial-motor, que é para trabalhar, por exemplo, a questão, a coordenação motora. Eu já falei de uma atividade aqui, uma brincadeira que dá para fazer, que é colocar no chão, né, o zigue-zague, né, pega uma fitinha, coloca, faz o caminho em zigue-zague, faz o caminho em forma de ondinhas, aquela atividade que a gente normalmente passa no caderno, né, com pontilhadozinho. A gente faz isso no chão e coloca aquela criança para poder andar em cima daquela linha. Isso também é uma atividade sensório-motor. Tem também aquela atividade, né, do morto-vivo, que a gente pode ressignificar para nos chamar de morto-vivo, por exemplo. E aí é uma atividade que, quando você fala, a criança tem que fazer um movimento. A gente tem aquelas músicas, né? Eu não vou saber cantar porque eu sou péssima. Mas a gente tem aquelas músicas que falam, né, do joelho, cabeça, ombro, joelho e pé. Isso faz com que a criança, por exemplo, tenha a noção do seu corpo. Então, onde é que está a cabeça, onde é que está o joelho, onde é que está o pé. E isso, quando a gente faz isso, vai cantando cada vez mais rápido, vai fazendo com que a criança também ela precisa ficar mais atenta para poder saber o que foi que você falou. E aí você pode mudar a ordem, porque talvez a criança decore, né, qual é o passo, mas você pode alterar a ordem para poder, né, ir aumentando o nível de dificuldade. A gente tem os jogos de raciocínio, e aí esses jogos de raciocínio é para quando as crianças já estão, né, mais maiores. Não dá para trabalhar com, por exemplo, um público de 2 anos com esses jogos de raciocínio, por exemplo, que pode ser aquele das cartas, né, viradas. Não sei o nome do jogo, mas aquele das cartas viradas, e aí ele tem que saber onde é que está cada carta e formar os pares, por exemplo. E tem as brincadeiras livres que a gente pode, né, utilizar o ar livre para essas crianças possam brincar e que eles possam também criar suas próprias brincadeiras. Então, deixar o tempo livre para brincar. Muitas escolas têm utilizado como recurso o jogo da memória, o jogo da memória, e estimula mesmo a memória. Obrigada, Stephanie. Então, o jogo da memória pode ser utilizado. E as brincadeiras livres, gente, é interessante, porque a gente pode ver, por exemplo, o que elas gostam de brincar. Elas vão criando as suas próprias brincadeiras. Além disso, tem muitas escolas que têm utilizado, eu tenho percebido, vejo, colocar desenhos para as crianças assistirem. Aí a gente precisa pensar qual é a potencialidade do desenho para que aquela criança aprenda. Porque se for só para poder deixar o menino lá, né, assistindo por si só, será que eu estou estimulando a aprendizagem? Ou depois que termina o episódio do desenho, eu vou conversar com ele sobre, por exemplo, existe um mundo infantil, tem vários desenhos que são super educativos, muitos. Eu posso, por exemplo, colocar um desenho que fala sobre a higiene. E aí depois eu vou lá com eles e converso sobre isso, né? Então eu pergunto o que foi, né, que o personagem tal falou sobre isso. A gente precisa escovar bem os dentes e tal. Então percebam. Eu posso pegar o desenho e colocar para eles assistirem, mas que depois eu faça uma reflexão sobre isso, mesmo a gente com público infantil pequeno. Porque às vezes a gente acha que a criança não está aprendendo. Que nada, está me ouvindo, não, mas ouve. Ouve porque depois você vê, né, essas crianças reproduzindo. Quem tem filho ou sobrinho, né, em casa, sabe disso. Que você fala uma palavrinha aqui, 1 hora depois a criança está reproduzindo. E só ouviu uma única vez. Então, às vezes, a gente precisa, né, utilizar esses espaços para fazer com que elas aprendam. Gente, dúvidas até aqui? Dúvidas? Ninguém? Pro,
Eu só fiquei com a dúvida mesmo da parte da competição, porque isso é muito difícil você fazer uma brincadeira, né? Que não tenha competição, porque às vezes a competição pode não acontecer do professor, né? Mas os próprios alunos, ele por si, eles já fazem. Que eu tenho um exemplo, como eu sempre dou o exemplo aqui dos meus alunos do reforço. Às vezes eu faço uma atividade que os dois fazem, que eu estou em dupla agora, né? Que duas crianças fazem a mesma atividade, da mesma série. Aí elas mesmo fazem a competição. Eu acabei primeiro. Eu provo, veja aqui qual é o que tá mais bonito. Qual é o que tá melhor, qual é o que tá, entendeu? Então, eles mesmo buscam, né, fazer esse tipo de competição. E aí, sempre quando eu vou dar a resposta, eu falo assim, olha, os dois estão lindos. Aí eles falam, mas tem que escolher um. Eu falei assim, a prova vai escolher esse aqui, porque usou a criatividade, tal, usou as cores. E a prova vai escolher esse aqui também, porque usou as cores vivas, nanana. Então a gente vai tentando, né, mas o próprio aluno, ele se coloca na posição de competição. Então, isso é muito difícil, né? Isso foi atividade, por exemplo, um exemplo de atividade. A do vulcão mesmo, né? Eu fiquei tentando ver, né, para poder eles não competirem, né? Mas o meu tá mais alto. Mas o meu saiu mais bolha, entendeu? Então é um grande desafio isso, essa competição. Aí, se você tiver esse vídeo mesmo, o texto falando sobre como se trabalhar isso, eu acho interessantíssimo, né? Ainda mais para as outras pessoas também que são professores, né? Mesmo de ativos de sala de aula, né? Que é muito difícil. Tudo isso que você me apresenta é resultado da nossa sociedade, né? Atual. A sociedade atual é altamente competitiva e isso acaba refletindo nos espaços educacionais. Então, perceba, essas crianças, as crianças atuais, né? Elas estão envolvidas nesse mundo tecnológico. E a gente tem hoje, em massa, em grande número, gente, na internet, inclusive desafios infantis, né? Os canais no YouTube, tem muitos canais que trabalham com isso, né? Estimulando essa criança à competição. E isso acaba chegando dentro da escola. E aí é que está, Rafa, é um trabalho de formiguinha, de realmente dialogar sobre um problema quando a gente, por exemplo, o professor escolhe um favorito. Porque quando você escolhe um favorito, significa que você tem uma preferência. Tendo uma preferência, você pode causar no outro um sentimento de impotência, um sentimento de não ser querido, um sentimento de incompetência, porque as crianças têm muito isso. Muito, 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 muito. Então, assim, a gente precisa, os ciúmes, então a gente precisa, enquanto professores e professoras, pensar, né? A partir do momento que eu faço essa escolha, eu estou, né, influenciando o que na vida do outro? Então, eu preciso ser justa em que sentido? Mesmo que tenha alguém que tenha sido melhor, mas a gente não pode criar aquele sentimento de impotência. Então, é por isso que a ideia é que a gente possa realmente conversar sobre o melhor, né? O melhor no sentido de todo mundo executa do seu modo, todo mundo faz muito bem feito, cada um tem as suas características, é tentar criar um ambiente harmônico, para que, aos poucos, eles mesmos percebam que a competição não é ideal. Quando a competição é entre eles mesmos que estão criando, a gente precisa também fazer isso, trabalhar o belo, sim, a importância. E outra coisa, você precisa questionar, inclusive, o que é belo, né? O que é belo? Porque o belo, para mim, é diferente do belo para o outro. Então, é preciso dialogar sobre isso. Eu consigo fazer isso na turma de educação infantil, sei lá, as séries bem iniciais, né? G1, G2, G3, não. A gente consegue fazer isso, né? A gente precisa, nessas séries iniciais, ir trabalhando de modo não competitivo, que é para quando as crianças crescerem, elas já terem a ideia de que a competição não é interessante. Que é para quando chegar, né, no futuro, eles vão ficarem pensando sempre nessa competição. Na vida adulta, eles vão precisar ser competitivos, sim, mas não é um competitivo de tentar ultrapassar
atividade para vocês, para casa, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar na árvore do problema. Alguém aqui já ouviu falar em uma atividade que tem por nome árvore do problema? Não? Quem mais? Alguém já ouviu falar? Se alguém ouviu falar aqui, por favor, comenta aí para que eu possa saber. O que é essa árvore do problema? Bom, a árvore do problema... Pronto, Regina já viu outro, já pode me ajudar aí, viu, Regina? A árvore do problema é uma árvore, né? O nome árvore é justamente porque a gente tem uma árvore. Gente, essa árvore aí é hipotética, foi uma árvore que eu peguei, mas que vocês podem, né, pegar qualquer árvore. Então, nós teríamos um problema a ser resolvido. No caule dessa árvore, a gente coloca o problema. Então, digamos lá, vou colocar um problema que deixa eu ver, um problema. Poluição dos rios. É um problema. Eu coloquei ali, né? Nesse lugarzinho aqui, ó, eu coloquei aqui, tá? Ó, aqui tá vendo essa seta? Então, aqui no caule é o problema. Eu escrevo o problema. Poluição dos rios. Na raiz da planta, a gente tem a raiz do problema, ou seja, quais são as causas, né, que geram aquele problema. Então, a poluição dos rios, eu posso colocar como causa 1, né, lixo nas ruas, posso colocar como causa 2, a utilização de agrotóxicos, posso colocar como causa 3, o desmatamento não. Vou colocar o desmatamento, pronto. O desmatamento, perceba, são 3 causas. E aí, eu vou explicar o que cada causa dessa vai gerar. Perceba. Então, jogar lixo nos rios, ou nas ruas. Então, eu vou colocar do ladinho. Jogar lixo nas ruas implica nisso, 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 nisso. Então, são as causas do problema. Na copa, né, nas folhas das árvores, eu tenho as consequências. Por que eu tenho as consequências? A raiz, ela não alimenta essa planta. E dependendo de como está sendo essa alimentação, as folhas serão belas ou serão ruins, né? Então, eu tenho como consequência... O que é que eu tenho como consequência da poluição dos rios? Então, eu tenho a mortalidade dos peixes, eu tenho a água ficar imprópria para o consumo, eu tenho a impossibilidade de banho nesse rio, eu tenho um aumento de verminose. Então, eu tenho, assim, ó, uma infinidade de coisas que podem ser as minhas consequências. Conseguiram entender o que é a árvore do problema? Digam aí. Pronto. Então, a proposta, quem mais? Cadê? Rafa entendeu? Todo mundo entendeu, gente? Ótimo, muito bom. Aí percebam que vocês terão que colocar, né? O problema central, vocês terão que colocar a causa desse problema, mas não é só colocar a causa, não. É explicar o porquê, né, dessa causa, né? Por que vocês estão colocando aquela causa. E vocês irão colocar, então, depois as consequências e explicar cada consequência dessa. Beleza? Estão entendendo aí que as pessoas estão me respondendo que conseguiram entender. Jesse, Lede, ótimo. Perfeito. Bom, eu vou apresentar para vocês agora, a gente tem a árvore do problema, mas aí nós também temos a árvore dos objetivos. O que é essa árvore dos objetivos? Que é onde a gente quer chegar. Parecida com a árvore do problema, só que agora a gente tem que, no caule, é o objetivo geral, é onde a gente quer chegar. Então, se o meu problema era a poluição dos rios, o meu objetivo geral, no caso, eu posso colocar a despoluição do rio. Calma, Rafa, vou chegar lá no que vocês terão que fazer, viu? Vou explicar agora a árvore dos objetivos, depois eu volto. Então, se o meu problema antes era a poluição do rio, agora o meu objetivo geral, que é onde eu quero chegar, é a despoluição do rio. Aí, na raiz agora, eu tenho que colocar como eu posso alcançar esse objetivo. Então, como é que eu posso, então, por exemplo, deixar de jogar lixo nas ruas, oferecer cursos para as pessoas sobre educação ambiental,
fazer a limpeza dos rios, plantar, revitalizar as matas ciliares, e aí são as coisas que eu posso fazer. Eu vou colocando as coisas e vou justificando, né, gente? E as minhas folhas, se eu faço isso na minha raiz, se eu planto mais árvores, se eu não jogo lixo na rua, consequentemente, a copa da minha árvore agora, ela vai ficar com os resultados, ela vai ficar bonita, né? Então, quais são os resultados que eu quero alcançar com isso? Então, eu quero ter uma água própria para o consumo, eu quero ter a diminuição das verminoses, eu quero ter um ar mais puro, porque quando eu planto mais árvore, então eu também, consequentemente, vou estar melhorando a qualidade do ar. Então, percebam, o que eu faço na raiz, isso vai se manifestar como resultado na copa. Conseguiram entender a proposta? Eu tenho a árvore do problema e tenho a árvore dos objetivos, que é onde eu quero chegar. Essa atividade, gente, é super bacana para trabalhar em sala de aula com os alunos. Pode ser uma proposta de avaliação, inclusive. Né? Eu pego, dou para o meu aluno, eu trabalhei todo o conteúdo. Né? E aí, gente, para além dessa disciplina de educação infantil, viu? Estou dando uma pincelada lá na disciplina de avaliação, que eu nem falei desse recurso, mas é um recurso de avaliação. Eu pego, dou uma folha para eles e peço para eles, dou um problema e peço para eles criarem, né, a árvore do problema e a árvore dos objetivos. E vão explicando por que eles estão escolhendo aquelas causas, por que eles estão escolhendo aqueles, né, resultados, ok? Mas vamos lá aqui para a gente. Qual é a nossa proposta de problema que eu estou trazendo hoje? O problema é o seguinte. O problema de vocês será, né? Compreensões distorcidas sobre o ato de brincar na educação infantil. E aí, essas compreensões distorcidas sobre o ato de brincar na educação infantil pode ser, por exemplo, tanto as compreensões distorcidas do professor, porque eu lembro que teve uma colega que falou de ter mas o pessoal está cobrando um conteúdo para dar na educação infantil. Só que na educação infantil a gente não tem conteúdo, a gente tem os campos da experiência e a gente trabalha a partir da perspectiva do ato de brincar. E aí, essas compreensões distorcidas do que é brincar na educação infantil pode trazer sérios problemas, mas há também o pai, mãe responsável que cobra, por exemplo, da escola, dizendo assim, meu filho só está indo para lá brincar. Não, professora, cadê a tarefinha que não mandou? Isso na educação infantil, gente, acontece isso. Então, isso é uma concepção distorcida do ato de brincar que o pai, o responsável, a mãe tem sobre o ato de brincar. Então, o problema vai ser as compreensões distorcidas sobre o ato de brincar na educação infantil. Conseguiram entender o problema? E aí, me contem aí se conseguiram entender o problema. Quem mais, além de Rafa? Vamos lá, pessoal. Para a gente não ter dúvidas na hora da construção, né? Obrigada, Lene. Da construção da atividade. Regina não conseguiu entender. Então, Regina, você não conseguiu entender o problema, você não conseguiu entender a atividade? Me fale aí, Regina. Regina não falou, mas eu vou explicar o problema. O problema são as compreensões distorcidas. Sim, Regina, vocês da verão, vocês têm aí, você tem a árvore do problema e a árvore dos objetivos. A árvore do problema, você vai escrever no centro, né, o caule dessa árvore, você tem um problema. Eu vou, mais uma vez, voltar para o problema da poluição, que eu acho que fica fácil de entender. Eu tenho como problema a poluição dos rios. Então, o meu problema está no caule dessa árvore. Poluição do rio. Aí, a raiz do problema é a causa. O que é que causa essa poluição do rio? Aí eu vou lá e escrevo quais são essas causas e explico por quê. E quais são as consequências, né, dessas causas? Então, aí eu tenho, né? Como eu falei, a água fica imprópria para o banho, fica imprópria para o consumo, tal. Beleza.
Depois, né, essa árvore do problema. Eu tenho a árvore dos objetivos. Essa árvore dos objetivos é o que eu quero alcançar. Então, qual é o meu objetivo geral? Despoluir o rio. Ok? Como é que eu faço para poder conseguir despoluir o rio? Aí eu vou colocando lá na raiz, né, quais são os meus objetivos específicos. Depois eu vou ter, então, os meus resultados. Se eu conseguir, né, alcançar os meus objetivos, eu vou ter os meus resultados, que são esses, esses e esses. Ok? Essa parte você entendeu? Ótimo. Então, aí a gente vai voltar para a nossa atividade. Vocês deverão construir uma árvore do problema com o seguinte problema: compreensões distorcidas sobre o ato de brincar na educação infantil. Nós temos hoje que muitas pessoas não conseguem compreender a função do ato de brincar na educação infantil. Então, isso acaba sendo um problema quando as pessoas não compreendem o que é o ato de brincar na educação infantil. Porque se não compreende, né, o que é o ato de brincar na educação infantil, consequentemente, vai estar fazendo algumas coisas erradas. Por exemplo, o professor que compreende que o ato de brincar é só deixar as crianças lá brincando sozinhas, sem acompanhar esse processo. Então, essas compreensões distorcidas, existem algumas causas para essa compreensão distorcida. Às vezes é a ausência de formação inicial, pode ser a ausência de formação continuada, pode ser, por exemplo, a não compreensão do que é a brincadeira, enfim, a falta de acompanhamento. O que é que isso pode gerar, né? Essa não compreensão do ato de brincar. O que é que isso pode gerar? Pode fazer com que a criança ela não aprenda. Então, existem diversas consequências para essa não compreensão, né, adequada do ato de brincar. Porque a gente viu aqui que a gente precisa compreender o que é esse ato de brincar para que a gente não chegue lá e apenas brinque, né, com o estudante sem significar esse brincar. Então, esse é um problema que a gente precisa, então, resolver. Como é que a gente resolve? Aí a gente vai construir a árvore dos objetivos. Então, qual é o objetivo geral, né? Se eu tenho como problema a distorção do ato de brincar, o objetivo geral pode ser, por exemplo, né, compreender a importância do ato de brincar na educação infantil. E aí, como é que eu consigo alcançar isso? Ok? E quais são os resultados que eu terei a partir disso? Dúvidas ainda, gente? Essa atividade, gente, vocês poderão fazer livremente. Quem quiser fazer utilizando o Word, faz. Quem quiser fazer na mão, faz. Mas eu quero que vocês sejam bem criativos na hora de produzir essa árvore. Né? Vamos colocar essa criatividade aí para fora. Se for fazer o desenho, né? Fazer uma coisa assim, bem bacana, colorida. Pense aí no público da educação infantil mesmo, né? Como é que eu posso fazer uma atividade, né, como essa, e colocar a minha criatividade para fora. E lembrando o seguinte, eu preciso justificar, né, as causas e consequências. Eu não posso só colocar, enumerar as causas, não. Eu tenho que dizer por que eu estou colocando essa causa, ok? Beleza? Dúvidas? Sim, a palavra distorcida é porque, assim, pode ser concepções errôneas, né? O distorcida é no sentido de que não é correto, não é daquele jeito, mas tem um ruído, vamos dizer aí. Se tem limite de causa, Rafa, não há um limite de causa. Não há um limite de causa. Mas a gente não precisa colocar 10 causas. A gente conseguiu colocar 5 causas, já está ótimo. Aí coloca, né? O importante é que vocês possam fazer essa reflexão. Percebam que essa atividade vai levar vocês a refletirem e pesquisarem sobre o ato de brincar na educação infantil. Então, para poder fazer esse exercício, vocês vão precisar ler sobre a brincadeira na educação infantil, né? Pesquisar, não é só simplesmente pegar, vou colocar qualquer causa aqui, não. Vocês precisam fazer isso fundamentado, até porque vocês vão ter que explicar porque estão colocando aquela causa. Não, Rafa, não precisa, não é o mesmo tanto de causa, colocar o mesmo tanto de consequência, não. Porque, por exemplo, uma mesma causa pode ter várias outras consequências.
O lado positivo, ó, perceba. O lado positivo vai entrar na árvore dos objetivos, onde você quer chegar. Nessa primeira árvore, na árvore do problema, você vai colocar os problemas, né? O que é que causa aquele problema e quais são as consequências, ok? A Agatha perguntou, deixa eu colocar uma causa de várias consequências. Eu acho que não dá para ser uma única causa, Rafa, porque a gente não tem só uma única causa. Eu acho que a gente tem várias causas, por isso que a gente precisa ler um pouquinho sobre. Agora a gente pode ter, por exemplo, duas causas e, sei lá, 5 consequências. Sem problema nenhum. Isso, gente, uma árvore de problema e uma outra de solução. É uma árvore de problema e uma árvore de objetivo. Ok? Então, essa atividade vai fazer com que vocês possam refletir sobre a educação infantil, né? O ato de brincar na educação infantil. Então, precisa realmente estudar, pensar um pouquinho na hora de construir essa árvore, né? De problemas e essa árvore de solução, né? Que é onde eu quero chegar. Ok? São duas árvores, gente. Uma árvore de problema e uma árvore de objetivo. Eu mostrei aqui, ó. Essa árvore que vocês estão vendo na tela agora é a árvore do problema. E aqui, a segunda árvore é a árvore dos objetivos, onde você quer chegar. São duas árvores diferentes, uma de problema e uma de objetivo. Pode sim, gente, utilizar os universitários mirins, pode construir junto com eles, né? Então, assim, fiquem à vontade, utilizem mesmo, gente, o máximo de recursos que vocês conseguirem. Vocês podem fazer, sejam criativos na hora de fazer a árvore de vocês. Então, eu vou dar uma dica, por exemplo. Você pode utilizar folhas de verdade para poder fazer a copa da sua árvore. Você pode utilizar raiz de verdade, né? Tem plantinhas que têm raiz pequena. E você pode utilizar plantinhas de verdade. Olha eu dando dica. Então, sejam criativos até nesse processo, né, de construção dessa árvore, que pode ser uma atividade que você pode utilizar na sua sala de aula. Ok? Então, por exemplo, um professor que está lá, ó, já vou dar uma dica para quando eu for trabalhar, quando vocês estiverem dando aula. Está trabalhando lá com ciências e está trabalhando, por exemplo, com doenças, né, verminose, por exemplo. E aí você pode colocar como problema, né, uma verminose, estou tentando lembrar aqui alguma doença, mas não vem na cabeça. Aí você pode colocar o que é que causa essa doença, né? Quais são as consequências que essa doença pode trazer e tal. É uma proposta, assim, que dá para super ser utilizada na sala de aula. É muito bacana. E vocês vão ver os alunos, assim, se envolver e querer fazer. Eles vão fazer sem nem perceber que estão sendo avaliados. Você pode criar também uma árvore no papel metro, isso para a sala de aula. Pega no papel metro, constrói junto com eles uma árvore enorme, e aí pede para cada um colocar uma causa. E dizer por quê. E para eles não precisarem escrever, né? Eles só colocam o nome da causa e eles explicam oralmente por que eles estão colocando aquela causa. Então, por exemplo, pode ser um problema, pode ser falta de água. Está trabalhando lá com ciência e aí tem falta de água na região. Pronto. Falta de água é o problema. O que pode estar gerando esse problema? Aí cada um vai colocando uma causa e aí vai explicando por que está colocando aquela causa. E depois vai lá e coloca a consequência daquela causa, né? Depois, esses meus alunos irão construir a árvore dos objetivos. Qual é a árvore do objetivo? Onde a gente quer chegar? Ter água em abundância, por exemplo, né? Em abundância. Então, vamos lá. Como é que eu consigo alcançar isso? Os alunos vão lá. E quais são os resultados que eu vou ter? Então, assim, é super possível de ser utilizado na sala de aula. Alguém mais tem dúvida? Posso seguir? Esperar vocês me darem um retorno aí. Pronto, vou seguir aqui, ó. Aí a gente, né, se encontra na próxima semana em relação à aula aqui agora. Mas eu vou apresentar para vocês também aqui um documento, gente, que é um documento que ele não é tão jovem, né? É um documento aí, eu acho que é de 2008, se eu não me engano.
Esse documento, ele fala sobre brincadeiras na educação infantil. Gente, o Ministério da Educação, ele sempre vai lançando, né, uma série de materiais que auxiliam o professor. Às vezes, a gente não acessa esses materiais, então é importante a gente acessar o site do Ministério da Educação, porque muitos materiais são lançados lá. Muitas vezes isso não chega na escola, e mais uma vez eu enfatizar, porque a gente às vezes se limita apenas ao uso didático, a gente não faz pesquisa, e a gente precisa fazer isso. Toda aula eu sempre trago algum material que foi disponibilizado pelo Ministério da Educação. Então, eu vou para o material de hoje, vou mostrar aqui para vocês. O material de hoje deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar também lá no sistema. Estou carregando aqui. Esse material aqui, ó, gente. Tá aparecendo aí. Esse material aqui, ó, brinquedos e brincadeiras de creche. Esse material é um material riquíssimo. Ele o Manual de Orientação Pedagógica. Deixa eu ver se eu acertei o ano, não vou lembrar aqui. Ele é de 2012. Foi de 2008, mas ele é de 2012. Ele tem 8 anos, né? Então, não é um material tão novo, mas é um material possível, né, de ser. Eu acho que tudo isso pode ser acessado e lido como ferramenta de consulta para a gente poder utilizar na sala de aula. Então, ele traz aqui, ó, gente, interessante, eu vou pular aqui para o sumário dele, porque perceba, ó, ele traz, ó, brincadeira e interações nas diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, ele fala sobre a importância das brincadeiras, né, brincadeiras livres, o cuidado pessoal, e traz algumas dicas de brincadeiras. Brincadeiras, mundo físico e social, brincadeiras com músicas, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura, brincadeiras, biodiversidade e sustentabilidade de recursos naturais, brincadeiras e manifestações tradicionais culturais brasileiras, brincadeiras de tecnologia. Então, é um recurso que traz, assim, diversas propostas, ó, brincadeiras de proposta curricular, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico. Então, tem assim, brincadeiras nas transições de a creche e da creche à pré-escola, que aqui é o momento, lembra que eu falei sobre isso? De que, às vezes, a chegada na creche é a primeira vez que a criança sai de casa, né, sai do seio familiar e vai ocupar outro espaço, e que a gente precisa atrair essa criança para esse espaço, porque é a primeira vez, muitas vezes. Então, a gente precisa pensar em atividades para atrair essa criança. E aí, aqui, esse material, ele já traz algumas propostas para esse momento. Ok? Então, assim, ó, brinquedos e materiais para bebês que ficam deitados, para bebês que sentam, que engatinham, que andam. Aí depois, né, de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses, que é justamente aquelas etapas que a gente viu na aula passada, que está lá na BNCC. Então, 2º ano, 3º ano. Então, assim, a gente tem uma série é um material, assim, muito bom e que vocês precisam, né? Ter, ó, ambiente para criança pequena, entrada e acolhimento. Sim, assim, muito bom. É um material, assim, excelente, que eu acho que vale a pena vocês acessarem, vale a pena vocês conhecerem, né? Que é para poder melhorar ainda mais essa prática docente. É um material extenso, tem 158 páginas. Eu preciso ler tudo agora? Não, gente. Vocês irão lendo a partir da necessidade de vocês. Então, ó, agora eu vou trabalhar com, sei lá, de repente meu estágio vai acontecer em uma creche com crianças que começaram a andar agora. Então, eu posso vou lá pegar meu material, digo, ó, eu posso fazer essa atividade, posso levar essa proposta. Sou auxiliar de classe e eu trabalho com crianças, né, a partir de 4 anos. O que é que eu tenho aqui de atividade que eu posso fazer, que eu posso utilizar? Então, assim,
É um material realmente para consulta, que precisa, né, que vocês precisam ter em mão. Ah, mas é um material de 2012. Muita coisa já mudou, lógico, muita coisa já mudou, mas muita coisa ainda pode ser utilizada. Então, é o que eu sempre falo, que eu disse na aula passada, que apesar da gente, né, ter as mudanças educacionais, elas ocorrem, e a gente tem outras diretrizes, a gente tem outros documentos oficiais que norteiam, normatizam e direcionam a educação, mas a gente não pode esquecer dos documentos antigos também, que são importantes. Sim, Rafa, esse daqui é só para a educação infantil, mas a gente tem outros materiais para outras etapas, ok? Eu não sei se eu coloquei já o site do MEC lá na sala de aula para vocês consultarem, mas eu acho que sim. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Então, esse material aqui é fundamental para que vocês possam estar dando uma olhadinha, né? E pode ser uma fonte para vocês estudarem, para preparar aulas, para pensar atividades. Tranquilo, gente? Ok? Pronto, tá? Coloquei na matéria passada. Isso aí. Então, eu coloquei uma vez, gente, ó, já aproveita, já salva, né, já dá uma andada lá, né? Busca nos materiais, porque é fundamental esse processo, tá certo? Então, a gente encerra a aula de hoje e a gente, né, se encontra na próxima semana. Eu vou estar dando uma olhada no lance lá da atividade, né? Se vocês vão precisar refazer ou não. E a gente, né, se fala via sala de aula. Então, qualquer dúvida, entra em contato comigo. Eu estou aqui sempre à disposição. Beijo, gente, e até a próxima.